de outras naturezas, por exemplo, a equipamentos ou reformas. Aí já é um pouco mais complicado, né? Muitas vezes nós estamos trabalhando com a questão do perfil de necessidades e o perfil epidemiológico ou com vulnerabilidades sociais como critérios para aumentar recursos para as regiões, digamos, com maiores necessidades. Caminhando nessa linha, uma melhora, digamos, dos indicadores numa determinada área não necessariamente se traduziria por um aumento de recursos. Certo? Então, é por isso que eu estou tentando separar um pouco, né, essa questão da destinação de recursos para a saúde do trabalhador como um todo, vinculados a situações de saúde da população, ou o perfil epidemiológico da população, e a vulnerabilidade social predominante na região, como critérios diferenciais para, na busca da equidade, você contemplar com maiores recursos as regiões mais carentes ou com maiores problemas, e separar um pouco isso do desempenho do setor como critério para realizar, por exemplo, mecanismos de incentivo salarial ou de desempenho, certo? Entendi. Porque são duas coisas um pouco diferenciadas. Que eu acho que é importante a Tá gente... lembrando e recordando, né? Isso, avançar um pouco na própria definição mais clara da proposta, né? Dessa vinculação que tem que ser um pouco melhor detalhado para que a gente não faça uma confusão de destinações para objetivos e eventualmente até resultados diferentes, né? Então, essa proposta que você acabou de comentar, né, ela é uma das propostas que foi escrita, né, que está indo para a questão da proposta nacional, como atrelar recurso financeiro a novos indicadores. No caso, um exemplo aqui foi a questão do CISPACTO, que você, na verdade, você não falou do CISPACTO, mas você falou de uma forma geral. Então, assim, nesse sentido, você comentou, eu vou só passar, e se você quiser complementar, que eu estou entendendo que trata do que você já conversou, né? Incluir recursos de outras fontes no programa de saúde trabalhadora, acho que você abordou um pouco disso na sua resposta anterior, falando das diversas fontes, isso foi a Macro de Santos que está colocando isso, tá? O município, não sei se você quer falar sobre isso especificamente, incluir outro recurso de fonte, você falou um pouco disso agora há pouco, não sei se você quer reiterar ou complementar. Não, acho que não tem muito mais você coisas. Acho que você contemplou com a sua resposta. Eu continuo defendendo que nós avançaremos muito mais no aumento efetivo de recursos para a saúde do trabalhador, quanto mais a gente avançar na definição de metas que sejam aplicáveis aos diversos os grupos, né, de financiamento hoje vigentes, né, como é o caso da atenção básica, da atenção especializada, né, de média e alta complexidade, as interações e a própria vigilância e também a questão dos medicamentos e a questão da gestão. Tá certo? Então, olhando amplamente esse desafio, eu tentaria valorizar muito mais este caminho como um caminho efetivo para aumentar recursos e, inclusive, em defesa desta integração necessária de recursos para que os centros de referência possam cumprir melhor o seu papel. Né? Estaria aí a destinação de recursos, por exemplo, municipais para os centros de referência, de forma que os centros de referência possam desempenhar, junto ao município, papéis de contribuição, tanto para treinamento, como também para a implementação de ações relacionadas com a saúde do trabalhador, certo? Então, este é um caminho, digamos, com efeito imediato, efeito
praticamente de curto prazo, que seria, então, levaria a possibilidade de aumentar recursos sem que necessariamente se tenha um carimbo, por exemplo, de recurso federal para essa área. Tá certo? Então, isso eu acho que é um caminho, digamos, mais geral e que não pode ser de forma alguma desconsiderado. Não tenho nada contra mecanismos adicionais voltados para recursos adicionais em saúde do trabalhador, entre eles essa questão do ressarcimento, por exemplo, do atendimento pelo SUS, né, de pessoas que têm planos privados de saúde. Mas não seria o caminho principal. Claro. Bom, nós temos mais uma pergunta do DRS de Bauru. Passo a palavra para o auditório. Quando se fala, né? Quando se fala que o centro de referência tem que cumprir o seu papel, e quando nós pensamos em indicadores de saúde, hoje o Ministério, por exemplo, quando nós falamos de CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, ele caracteriza essa pasta com tipo 1, tipo 2, tipo 3, em conformidade com os indicadores de saúde que ele produz no final do mês, porque ele tem uma produção específica para cumprir. Quando nós temos os centros de referência e a questão até mesmo da vigilância em saúde, que é um dificultante nosso em virtude de como é feito essas contratações, porque a nossa lei é clara, eu só posso dar poder de vigilância ao estatutário, ao funcionário público, eu não posso dar para o privado. Mas hoje, se pensa em atrelar indicadores de saúde, produção, aos CERESTES visando a questão da manutenção do recurso, suspensão de recurso ou ampliação de recurso aos centros de referência, pensando que ele é sobre gestão municipal de abrangência regional, passo a palavra. Como é que ela chama? Fabiola. Fabiola, né? Foi uma pergunta bem complexa. Eu vou confessar para você que eu não consegui entender muito claramente essa sua questão. Você falou no Centro de Especialidades Odontológicas como sendo um tipo de instituição cuja produção e critérios, digamos, de medição de desempenho e tal, seriam mais simples e mais fáceis do que, por exemplo, as atribuições ou o conjunto de atribuições pensadas para os centros de referência. Né? Eu concordo com você, quando você tem temáticas e responsabilidades de um centro de referência vinculadas, por exemplo, à vigilância em saúde, nós temos um campo ainda a ser explorado de produção de indicadores e de informações sobre que possam eventualmente apontar para resultados ou para o desempenho da instituição. Né? Quando você tem problemas, digamos, de desempenho e que possam estar sendo medidos por algum tipo de indicador, e a simples designação, digamos, de mais recursos para uma situação de não atingimento de alguns resultados, é um pouco, digamos, mais complicado de operar isso, né? Porque seria meio como que aventar a possibilidade de você aumentar com recursos aquelas áreas e serviços que tenham pior desempenho. Então, você teria um problema aí de operação desse tipo de mecanismo, né? Porque imagino que não seria tão fácil você justificar esse tipo de procedimento.
certo? Não é a mesma coisa que se, por exemplo, você estabelecesse dentro dos chamados centros de referência as chamadas atribuições, vinculando claramente essas atribuições a mínimos tanto de pessoal quanto de equipamentos necessários para que esse centro de referência possa realmente desempenhar essas atribuições de forma adequada. E aí, então, você tem a chamada taxa, a tabela de lotação de pessoal ou a tabela de mínimos que poderiam ser claramente explicitados, por exemplo, num tipo de contrato de prestação de serviços, né, junto, seja ao município, seja a uma região, a um conjunto de municípios. Né? Então, isto é um aspecto, né, de vinculação que não está tão claramente apontando claramente para essa questão de digamos, indicadores, né? Aí a gente entraria muito mais em temas como estrutura básica mínima necessária e a definição de quantos especialistas em saúde do trabalhador de diferentes especialidades são essenciais para que um determinado centro de referência localizado numa determinada região específica do estado ou do país possa cumprir de forma adequada os seus diferentes papéis. Não sei se está claro o que eu tentei colocar, né? Bom, a gente está observando, né, que a questão do financiamento para a saúde do trabalhador também é bem complexa, então requer mesmo várias discussões e debates com todos os segmentos, né? O gestor, o trabalhador, o usuário, né, o profissional de saúde. Então, Fabíola, obrigada pelas suas perguntas. E nós já temos aí um pouco mais de meia hora, menos de meia hora para a gente terminar a questão da nossa videoconferência. Tenho certeza que a gente ficou esse tempo, passou rápido, né? E aí, assim, eu vou trazer para você mais alguns pontos, né, que foram debatidos nas macros regionais. E para finalizar, né, perto do nosso horário, eu vou fazer a leitura das 12 propostas que serão defendidas, debatidas no conselho, lá na Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, e aí a gente depois encerra às 17 horas. Então, eu queria que você pudesse comentar ainda um pouco uma questão trazida para o município de São Paulo. Você já falou sobre a questão de vigilância, e o município de São Paulo traz a questão da vigilância em saúde, tá? E aí ele olha pela ótica da função do Estado, essa questão do financiamento tendo a vigilância em saúde. Se pudesse comentar para a gente um pouco dessa questão do município de São Paulo. O que está sendo colocado aí em relação a funções ligadas com vigilância em saúde, que seriam funções mais específicas de Estado, e que, portanto, por um lado, não deveriam ou não poderiam ser delegados a terceiros, né? Como a Fabíola lembrou, falou, de serem específicas de agentes públicos do Estado, para que eles possam desempenhar esses papéis, né? Então, se é nessa linha, eu não tenho restrições, né? Não há nenhum... não vejo contradição na proposta, né? Aliás, esse seria o espírito colocado para diferenciar claramente aquilo que seriam funções típicas de Estado e que, qualquer que seja a proposta de reforma de Estado, as chamadas funções típicas de Estado não poderiam ser repassados ao setor privado, no sentido de serem terceirizados e tal. Nenhuma proposta contempla, digamos, a terceirização
da chamada função típica de Estado. Um exemplo claro é a segurança pública ou a defesa das fronteiras ou a questão da vigilância de portos e aeroportos e tal, que são funções típicas do Estado e que não podem... porque se o Estado delegar para um terceiro, como que seria a cobrança por uma eventual falha ou não cumprimento de uma determinada responsabilidade, né? Seria a quem? A quem delegou ou a quem foi delegado, no caso, certo? Então, era um pouco essa questão, tem que ficar claro que ela está casada, né, com a definição, digamos, das chamadas funções e responsabilidades típicas de Estado. O desafio dentro do centro de referência é até que ponto essas chamadas funções na área, principalmente de vigilância, estão correspondendo às atribuições legais conferidas à autoridade, no caso, o diretor ou o responsável pelo centro de referência. Essa que é a questão que eu procurei levantar antes, né, e que eu acho que não está bem equacionado ainda, né? E aí, para complementar um pouco, que você já abordou, o município, né, a macro do município de São Paulo, também coloca o quê? Serviços privados apenas como complementares. Na área de saúde do trabalhador. Na área de saúde do trabalhador. Então, sempre lembrando que nós estamos falando aqui da questão da saúde do trabalhador, né? Foi um dos pontos abordados sobre a ótica do financiamento. Tá? Então, foi uma das propostas defendidas na macro. Também não tenho restrições ou comentários adicionais a essa proposta, porque ela, em teoria, se você separar aquelas que são chamadas funções e responsabilidades típicas de Estado, o que você teria? Talvez um atendimento médico especializado, que talvez você não tenha a possibilidade de ter num centro de referência ou um centro de especialidades todas as especialidades necessárias para um atendimento adequado de alguns problemas relacionados com a saúde do trabalhador. Então, possivelmente, para efeitos de diagnóstico e, eventualmente, até tratamentos, você precise realmente de contratar serviços de terceiros para conseguir cumprir o leque da integralidade, certo? Então, isso é um aspecto específico que não se confunde com as chamadas funções típicas e exclusivas de Estado, certo? Eu acho que hoje os centros de referência funcionam já um pouco nessa linha, de não terem obrigatoriamente que responder por todas as demandas, por mais especializadas e raras que sejam, né? Isso não se aplicaria, né? É por causa disso que eu acho que a gente tem a necessidade, eventualmente, de estar fazendo um casamento de recursos para prever a possibilidade de envolvimento e, inclusive, de produção por parte, por exemplo, das universidades no reconhecimento de situações específicas, né, que algumas vezes não são nem claramente já diagnosticadas, né, como sendo relacionadas com ambientes de trabalho, né? Então, aí a gente tem necessidade, inclusive, de envolver segmentos de pesquisa ou as universidades para que eles possam se dedicar a esse tipo de trabalho, né? E é um trabalho, no caso, de complementação. Certo. Então, você está falando essa questão do financiamento para pesquisa, e você já falou anteriormente sobre a questão do financiamento, a questão do controle social. Então, assim, Ribeirão Preto traz essas questões. O financiamento para pesquisa na área de saúde do trabalhador, tá? Ele trouxe como uma demanda, como uma proposta, e o financiamento para viabilizar o controle social na saúde do trabalhador. Você também já comentou, mas não sei se você queria ter algumas considerações finais na questão da macro de Ribeirão Preto. Se você pudesse fazer um comentário rápido. Eu acho que são propostas tranquilas, perfeitas. Não há nenhum questionamento sobre a necessidade de se investir em processo de formação e, inclusive, no processo de aprimoramento do chamado controle e fiscalização por parte da sociedade, né? O que eu acho que continua sendo colocado como um desafio é
na linha da integração das chamadas CISTs, né, das comissões intersetoriais de saúde do trabalhador, com os conselhos municipais de saúde, que há ainda alguns conflitos que precisam ser melhor equacionados, até para que a formação responda de forma adequada a esse entendimento fino que deve haver entre as diferentes comissões dentro de um conselho, né? Eu acho que ainda a gente tem observado na prática que há dificuldades, alguns problemas não bem resolvidos. E isso não vai ser resolvido por treinamento, não. por capacitação. Isso não vai ser. É o diálogo e a negociação e o avanço do diálogo que vai gerar respostas adequadas para esse tipo de problemas que fazem parte do cotidiano, né? A formação de recursos humanos, eu acho que tem que ser claramente uma preocupação e um desafio a ser assumido, por exemplo, pelos profissionais que atuam hoje nos centros de referência, mas pensando na formação dos trabalhadores do SUS como um todo. Né? Este é um aspecto que eu acho que hoje é um desafio que acho que a gente tem muito pouco avanço neste campo. Né? Primeiro porque muitos centros de referência não estão, digamos, aparelhados e com pessoal suficiente para dar conta desse tipo de demanda, digamos, mais genérica de formação de recursos humanos para todos os trabalhadores do SUS, começando, por exemplo, pelo pessoal da área da atenção básica, né? Então, nós temos um estrangulamento aí. É por isso que também os centros de referência não podem cumprir esse tipo de papel isoladamente, de forma isolada. Eles nunca vão conseguir fazer isso, a não ser se articulando com as áreas de gestão de pessoal, das secretarias, tanto municipais quanto do Estado. Há necessidade de se avançar, inclusive com o envolvimento de setores formadores ligados às universidades e às escolas da área de saúde, né? Então, acho que a gente vai ter que continuar encarando esse tipo de desafio como sendo desafios que não podem ou não devem ser respondidos, desafios respondidos exclusivamente pelo segmento de saúde do trabalhador, por exemplo, o centro de referência. Né? Até pela sua impossibilidade hoje ou de dar conta, a não ser às custas, digamos, de uma hipertrofia de pessoal que não teria sentido. Né? Então, acho que esse é o comentário que a proposta, digamos, é clara e concordo com ela, mas ela também comporta desenvolvimentos posteriores. Né? Porque você falou da questão da CIST, uma comissão intersetorial, e lembrando pela resolução 439, a composição da CIST ela é um pouco diferenciada dentro do Conselho, né? Seja do Conselho Municipal, do Conselho Estadual, ela comporta outros atores, né? Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretarias de Meio Ambiente. Então, é importante, né, que a gente pense nesse sentido também, a questão da integração desses outros atores sob o ponto de vista da saúde do trabalhador. Né? Então, isso tem sido muito discutido no Conselho Estadual de Saúde, né, a aproximação, né, desses atores. Então, realmente tem sido um esforço grande, e acho que a gente entende que nos conselhos municipais você tem, às vezes, as representatividades mais regionais. Então, hoje, no Conselho Estadual de Saúde, a gente tem o INSS participante, com cadeira atuante, com representantes ali, o Ministério Público, a Procuradoria. Então, realmente, tem sido um avanço, e a gente espera que também nas outras CISTs, né,
dos conselhos municipais realmente consigam também agregar esses outros representantes, né? E aí, nesse sentido, e aí um pouco do que você já falou, mas acho que, cara, é importante que a gente comente das propostas das macro-regionais. A macro de Campinas coloca a questão do investimento para a qualificação de informação e dos recursos humanos que opera. Acho que é isso um pouco do que você já abordou, né? A questão de qualificar, de que forma, como, para quê e para quem, tá? Então, eu gostaria um pouco nós já estamos até terminando aqui, mas só um minutinho, queria uma questão que faltou. Cássia, Oi, se pois você não. me permite, Claro. o tema da informação, eu acho que realmente é um tema específico que a gente está mesmo precisando de investimentos, mas que não se resolve apenas com a questão financeira. Sim. Né? Financiar e aumentar recursos voltados para a produção de informação de melhor qualidade é um aspecto que não resolve o problema. Porque nós temos, o grande tema da área de saúde do trabalhador é a subnotificação, tanto dos acidentes quanto das doenças ocupacionais. Né? Esse é um grande desafio que não vai ser equacionado apenas com investimentos na qualificação da informação, né? se ela for subproduzida, subnotificada. Tá certo? Então, esse é um exemplo importante que a gente não pode esquecer. Agora, nós temos informações de outras origens, de outras fontes, que não são as da saúde e que não estão sendo trabalhadas hoje pela saúde. É verdade. Então, isto remete também a uma questão não financeira, que é a necessidade de articulação, diálogo e entendimento da saúde com outros segmentos. Sim. Lembrando, reforçando, trabalho e previdência. Né? Isso mesmo. E aí, acho que como corolário desse tema, volta, e acho que deve ser lembrado sempre, e a temática de saúde do trabalhador nos faz relembrar o desafio que é recuperar o discurso e a necessidade da recuperação do conceito de seguridade social. Né? Onde a saúde, a previdência e a assistência social seriam as três áreas essenciais que se complementam numa visão de seguridade social que incorpora a saúde como um tema relevante, mas que é mais amplo do que a saúde. Né? Claro. E esta falta de integração da previdência com a saúde acho que teve reflexo muito grave na área de saúde do trabalhador. Né? E isso tudo, eu estou falando para além do tema específico do financiamento, como sendo uma questão de que direito. Acho que a conferência, infelizmente, não aprofundou essa temática. Né? Acho que sim, lembrando um pouco que isso é uma questão constitucional. Né? Então, a gente tem que lembrar, acho que tem que ter a questão da Constituição, sempre olhando para ela, né? Que vai para além, que é a saúde como um direito, né? De todos. Né? E a questão, lembrando um pouco que você falou de subnotificação, ontem, não sei se foi ontem, no decorrer da semana, saiu uma portaria nova, uma nova portaria, que traz relaciona uma série de subnotificações e notificações que estão entrando de doenças. Então é importante, desculpe, eu não me lembro o nome da portaria, e agradeço a doutora Maria Maeno que mandou para o Conselho Estadual esse lembrete para a gente poder divulgar. Então, essa portaria, então estejam atentos, tanto os profissionais de saúde, o pessoal do Sereste, olhe mesmo o conselheiro de comunidade, olhar essa portaria, saiu essa semana, foi publicada, e desculpe que eu não me lembro o nome da portaria, só lembrando isso, que isso é importante a gente estar atento a essas questões. E uma das questões finais que nós estamos terminando aqui é a questão, assim, Macro de Santos, ela traz a questão do RENAST com a conta própria fiscalizada pela CIST e Conselho Municipal de Saúde. Queria que você pudesse
comentar um pouco, que está relacionado a financiamento. Tá. Eu estou te perguntando porque está aqui. Tá. Né? Eu acho que já entrei um pouco nesse assunto. Já. Eu pessoalmente acho que não é adequado. Uhum. Acho que, inclusive, não interessa para a área de saúde do trabalhador se ocupar de responder de forma exclusiva pelos recursos. Porque aumenta as atribuições, digamos, administrativas e burocráticas, sem necessariamente isso se refletir numa melhora específica do serviço, que seria a preocupação principal e desempenhar bem as atribuições hoje pensadas para os centros de referência, por exemplo, não deveria se confundir com aumentos de atribuições de âmbito administrativo. Né? Talvez em alguns pouquíssimos casos houvesse a possibilidade de um centro de referência eventualmente incorporar também atribuições, digamos, de execução orçamentária ou de responder como unidade orçamentária, por exemplo. Mas eu não vejo muito interesse. Né? Muitas vezes é suficiente você funcionar como uma espécie de unidade de despesa, quer dizer, desde que você tenha a possibilidade de acionar o recurso no momento certo, adequado e nos montantes necessários, não haveria por que isto só ser feito ou ser bem feito se você tiver também pessoal, digamos, pessoal burocrático, contador ou inclusive procurador, essas coisas todas, acompanhando o processo. Com esse tipo de atribuição dentro do serviço. Né? Não vejo vantagem, né, do ponto de vista prático. Eu acho que responde um pouco a essa proposta, responderia a um sonho de autonomização da saúde do trabalhador em relação ao SUS, que não é bom, mas também responderia de forma exagerada, digamos. Não haveria essa necessidade para que o serviço funcionasse de forma adequada. Eu acho que garantia de recursos suficientes e liberados em momentos adequados, eu acho que isso é uma batalha do dia a dia dos centros de referência e da saúde do trabalhador como um todo. Mas não avançar o sinal no sentido da burocracia. Isso mesmo. Bom, a gente falta mais alguns minutos, então, assim, como nós falamos inicialmente, eu vou ler as propostas de âmbito nacional. Para quem está do outro lado, que hoje começou o primeiro ciclo de videoconferências com financiamento, e mesmo para o Jorge poder ouvir um pouco, se for o caso, fazer algumas considerações sobre as propostas, para a gente finalizar. E aí, agradecendo, já vou agradecer o Jorge antecipadamente, tá? Pela sua participação, mas você só vai dizer suas palavras no final, tá bom? Então, eu vou ler as propostas. Então, conselheiros, delegação, comunidade, pessoal de plenário, esteja atento, eu vou fazer a leitura. Então, os delegados da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora identificaram 12 propostas de âmbito nacional prioritárias para a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Primeiro, apoiar o projeto de lei que contempla a aplicação dos 10% da receita bruta da União para o financiamento do SUS. Segundo, regulamentar a carga horária de 30 horas semanais para todos os trabalhadores da área da saúde, sem redução de salário. Terceiro, instituir a Semana de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora com a parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, com a participação da sociedade, incluindo CIPA, CIST, CONSAT e outras afins, com foco na prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
Quarto, estabelecer fluxos para tornar transparentes os dados da Previdência Social e Agência Nacional de Saúde Suplementar e outros bancos de dados